Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo está destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a vocês que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de Nossa Mãe Maria Santíssima. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, que nós possamos fazer essa comunhão espiritual através da meditação da Palavra de Deus e do encontro verdadeiro com Ele. Hoje nós ouvimos o capítulo 11 do Evangelho de São Lucas e estamos na sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. E nesta pequena passagem do Evangelho presente em Lucas, as pessoas estavam dizendo que Jesus estava expulsando os demônios em nome do príncipe dos demônios, Beelzebu. Ou seja, falavam que Jesus estava possuído. É interessante porque até hoje isso existe. Quando uma pessoa está fazendo bem e nós não conseguimos ser como ela, às vezes, por mais que inconscientemente e alguns até conscientemente, deturpam a imagem da pessoa a fim de que ninguém mais acredite nela. Porque às vezes é mais fácil derrubar do que trilhar um caminho para ser como a pessoa é. Eles estavam dizendo que Jesus estava possuído e que estava em comunhão com o príncipe dos demônios. Nada mais, nada menos do que inveja, aquilo que destruiu muitas pessoas na história da humanidade. Porque é mais fácil deturpar, é mais fácil falar mal, é mais fácil destruir do que buscar ser como. E às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Às vezes com uma palavra a gente vai
envenenando a pessoa até matá-la. Por isso que nós devemos tomar um grande cuidado com aquilo que nós falamos, como nós nos portamos, porque uma palavra pode matar alguém, pode destruir alguém. E assim que aqueles homens que estavam com inveja de Jesus falavam que ele estava possuído pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus dá uma resposta muito inteligente para eles. Olha, por quê? Qual o sentido do demônio expulsar outro demônio? É mais fácil possuir mais e mais gente, conquistar mais gente para o reino de Satanás. Como que Satanás vai destruir Satanás? Há uma incoerência aí. Um reino que tem esta divisão é um reino destruído. A própria etimologia da palavra diabolos em grego, ou seja, diabo, demônio, significa divisão. Ou seja, ele vem para gerar a divisão dentro de nós. Sabe aquele momento que você está na sua casa e você não tem nada para fazer? Aí você vai lá arrumar uma pequena confusão? Não é isso. Você está sendo um diabolos na vida da pessoa dentro da sua própria casa. Quando você faz uma fofoquinha, quando você lança uma indireta, você está sendo um diabo na vida das pessoas. Porque diabo foi feito para dividir, infernizando a vida do outro. Estavam dizendo que Jesus estava expulsando em nome de outro demônio, Beelzebu. Mas Jesus faz uma pergunta interessante para aquele povo. E vocês, os seus, expulsam em nome de quem? Porque se eu estou expulsando e vocês estão questionando, os seus expulsam em nome de quem? Em nome da própria arrogância. Só pode ser. Porque aí nós percebemos, irmãos e irmãs, a autoridade de Jesus. Prestem atenção nas outras páginas do Evangelho. Quando ele se encontra com o diabo, Jesus não deixa ele nem falar. Cala e sai dele. Porque o diabo corre de Deus. Sabe por que ele corre? Porque ele sabe que a guerra contra Deus ele sempre vai perder. Foi isso que eu falei em umas homilias atrás aí, alguns dias atrás. A batalha de Satanás não é contra Deus. Contra Deus ele sempre vai perder. Ele sempre perdeu. Não é à toa que o céu não é dele. Ele foi expulso do céu. Não se esqueçam. Lúcifer era um anjo de Deus, mas queria ser como Deus. Não aceitou que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e eles não tinham corpo, não eram a imagem e semelhança de Deus. Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi expulso. Assim, a batalha dele não é contra Deus, ele já perdeu. A batalha dele é contra cada um de nós, que ao invés de buscarmos a nossa vida, configurar ela na pessoa do Cristo, nós nos portamos com posturas inadequadas e posturas diabólicas. Que isso, padre? Eu não faço isso. Já viram alguém falar isso? A gente vê até uma auréola na cabeça, né? De tão bonitinho. Gente, não quer dizer que eu sou padre, não quer dizer que nós somos batizados, que nós estaremos isentos da tentação demoníaca. Ele luta todo instante para nos derrubar. Quando eu era catequista lá em Contagem, na minha paróquia, eu falava com os jovens da Crisma, sabe onde o diabo entra na nossa vida? Nessa gretinha aí, ó, entre um e o outro. Nesse pequeno espaçozinho, ele entra na nossa vida.
Porque às vezes nós não nos fortificamos. Porque às vezes nós temos posturas que se tornaram tão de estimação como os nossos pecados, que para a gente é normal. A pergunta que nós devemos fazer hoje, sempre em nossa vida é: eu estou dando brecha para Satanás entrar na minha vida? E o que eu estou fazendo para que ele não entre? Porque não adianta falar, eu não estou deixando ele entrar na minha vida, mas o que eu estou fazendo para não deixar ele entrar? Porque todo dia ele quer entrar na nossa vida. E às vezes ele vem mais na missa do que muitos nós que somos católicos. Ele entra em muita igreja. Aí a pergunta que nós devemos fazer é: o que nós estamos fazendo para não deixar ele entrar em nossa vida? Ele não chuta cachorro morto. Ele chuta quem está buscando a santidade. Ele quer destruir os matrimônios, ele quer destruir a família, ele quer destruir as vidas que estão sendo geradas dentro de um útero, falando por aí que não é vida com 12 semanas. Ele quer destruir a igreja, só que ele não vai conseguir. Ele quer destruir a nossa mentalidade e a nossa moral cristã católica. Ele quer deturpar, falando para nós que nada é pecado, que nada é errado. É isso que ele faz. Fica aqui, cochichando na orelha da gente. E aí você pode perguntar, mas padre, então o que eu faço para vencer as tentações do inimigo? Aí eu vou plagiar a história de um padre que uma vez eu ouvi. Só não pode contar o nome, a gente conta o milagre, mas não conta o santo. Certa vez uma senhora chegou para um padre e falou: padre, eu estou possuída. Aí o padre: é mesmo? Está possuída? Aí ela falou assim: estou. Então deixa eu te fazer umas perguntas. Você vai na missa todo domingo? Não. Você confessa-se pelo menos uma vez ao ano? De jeito nenhum. Você reza o terço? Tem uma devoção à Virgem Santíssima? Não. Você lê a palavra de Deus? Também não. Então você está possuída mesmo. Porque toda a ferramenta que nós temos para vencer o inimigo, você não usa. Então você está dando brecha para ele entrar na sua vida. Por isso que falo, meu irmão, minha irmã, se nós queremos vencer as tentações do inimigo, fortifiquemos o nosso ser, fortifiquemos a nossa alma, e nós só vamos fortificar a nossa alma e o nosso ser se formos pessoas eucarísticas, pessoas reconciliadas com Deus, pessoas, homens e mulheres da palavra, e homens e mulheres que têm uma mãe no céu, que é Nossa Senhora. Por isso, se nós queremos vencer o pecado, se nós queremos vencer o inimigo, peguemos e nos apeguemos nessas armas, que não matam como as armas que os seres humanos tentam nos matar. Porque o nosso medo não deve ser com quem mata o corpo, mas o nosso medo deve ser com aquilo que mata a alma. E o que mata a alma é o pecado. O que mata a alma é quando nós deixamos a desunião e Satanás entrar na nossa vida. Jesus estava fazendo o bem e foi questionado. Nós também vamos ser questionados quando nós exorcizamos de nossas vidas aqueles costumes totalmente errados e equivocados com a palavra de Deus e com o ensinamento da igreja. Se você quer vencer o inimigo, lute através da Eucaristia, da palavra, do sacramento da confissão e da devoção à Virgem Santíssima. E tenho certeza que se vocês se apegarem a estes 4 pilares da nossa fé, aí que ele vai tentar te derrubar mais ainda.
mas você vai estar fortificado pela graça de Deus. Por fim, termino com uma segunda história. Às vezes acontece isso dentro da nossa vida. Um homem morreu e este homem ficou em cima do muro, entre o céu e o inferno. De um lado do muro, o anjo de Deus estava lutando, chamando ele, pedindo para ele vir para o céu. E ele estava em cima do muro. E o anjo lutava, até escorria suor na testinha do anjo. E do outro lado, Satanás, escorado numa árvore, dormindo, nem aí para o que estava acontecendo. O anjo se incomodou e perguntou: por que você não está lutando por ele? Satanás respondeu: porque ele já é meu, ele está em cima do muro, ele está em dúvida. Que nós não tenhamos dúvida da presença e do amor de Deus em nossas vidas, mas que nós fortifiquemos a nossa alma para esta batalha espiritual contra o inimigo que quer possuir a nossa vida e tomar conta dela. Assim como este homem forte, que é o inimigo, mas existe um homem mais forte ainda, que é o Filho de Deus, que derramou o sangue dele para nos salvar. Que pelo sangue de Cristo nós sejamos pessoas que buscam acabar com a divisão e acabar e destruir com o poder do inimigo que luta todos os dias para perder a nossa alma, mas que nós busquemos todos os dias o céu, porque lá é a nossa casa, se assim buscarmos. A escolha agora é nossa. Se queremos a Deus, busquemos Ele. Se queremos a Satanás, continuemos com essa vidinha normal, onde está tudo bem e nada está errado. Que nós possamos fazer a nossa escolha, porque Deus nos deu o nosso livre-arbítrio, mas o desejo dele é que nós nos salvemos.